com a enxurrada de mensagens que eu recebi falando deste modo de funcionar. E eu quis aqui trazer e explicar para vocês que esse modo de funcionar tem um nome, tem um porquê e que a gente pode dominá-lo, tá bom? É o pensamento sabotador do tô nem aí. Alguém já passou por esse pensamento sabotador? Alguém já passou por essa situação? Sabe qual é a situação do pensamento sabotador? Você tá lá, você tem uma meta de emagrecimento, você tem uma meta de vida saudável e você tá empenhado, começa segunda, terça, chega na quarta, vem aquela vontade de comer um doce ou de tomar uma cervejinha e essa vontade toma conta de você e você vira e fala: ai, quer saber? Tô nem aí, eu vou beber. Tô nem aí, eu vou comer. Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Só que na verdade, isso é um sabotador porque não é real. Você tá aí. E essa é uma grande cilada porque é muito provável que isso não seja verdade. Que você está aí. Que você tá afim de se manter na sua meta. O que você não tá é conseguindo ativar a voz da razão. E nós vamos aprender hoje como ativar a voz da razão para você conseguir sair do tô nem aí. Antes, os pensamentos sabotadores são aqueles que, quando a gente está em dúvida de como não como, eles nos dão a permissão para comer, só que eles nos dão a permissão baseado em uma distorção. Tá? Eles nos dão a permissão baseada em uma distorção, em um pensamento que não é coerente com as evidências, não é coerente com a realidade. O pensamento do tô nem aí, ele é muito parecido com aquele que a gente já falou, né? Com aquela voz interior rebelde, do adolescente rebelde. Vou comer mesmo, que se dane, depois eu vejo. Que a gente não atrela o fato, né, o que a gente vai fazer, a uma consequência. E aí acaba fazendo e agindo pelo impulso e pelo momento. Pensa aí, ó, quem já caiu nessa armadilha do tô nem aí, como é que se sentiu depois, quando comeu? Vou comer mesmo, não tô nem aí. Ficou tranquilo, ficou feliz? Ou bateu aquele, nossa, agi pelo impulso, não precisava. Até porque quando a gente toma a decisão de comer pelo tô nem aí, a gente come demais. A gente não curte o momento, é como se a gente comesse com pressa, para que nem a gente visse o que tá fazendo, né? E é por isso frustrada. E é por isso que a gente fica frustrada, a gente fica chateada, porque quando a gente vai pro não tô nem aí, a gente tá largando mão, a gente tá abandonando o objetivo. E a gente não tá focando na nossa meta. A gente não tá olhando para o que a gente realmente quer conquistar. E isso que frustra. Pensa depois, ai, por que eu fiz isso? Por quê? Porque a gente agiu por impulso. O que acontece no pensamento do tô nem aí, meninas, é que a gente foca no prazer imediato. A gente foca na satisfação do desejo imediato, porque o desejo por atingir a sua meta de emagrecimento, o desejo por chegar onde você estipulou, é médio e longo prazo. Vai ser dali alguns meses, vai ser depois de um tempo fazendo na constância do que você precisa fazer. O prazer imediato é agora. Eu tô afim agora. Eu quero agora. Eu quero satisfazer esse desejo agora. Então a gente fica entre o desejo de atingir minha meta lá na frente e o desejo de satisfazer e ganhar prazer agora. Tem uma pesquisa muito, muito antiga, que é a pesquisa do Marshmallow. Acho que muitas de vocês já ouviram falar. O que é a pesquisa do Marshmallow? Os pesquisadores colocaram várias crianças em uma sala de aula, colocaram câmeras, né? E eles filmaram essas crianças e deram um marshmallow para cada uma. E a instrução era: nós vamos sair, vamos voltar daqui tanto tempo. Quem mantiver, vocês podem comer ou não comer, mas quem comer vai ficar só com esse marshmallow. Quem não comer, que a hora que a gente voltar tiver esse marshmallow aí na frente, nós damos o segundo marshmallow.
E o que aconteceu? Filmando, eles viram que as crianças, assim, algumas deixaram o marshmallow lá bonitinho, ficaram esperando a hora do pesquisador voltar, outras cheiravam, outras comiam um fundinho e deixava ali para ver se não percebia, se o pesquisador não prestava atenção, outras comeram. E foi um estudo longitudinal. E que eles perceberam que as crianças que conseguiram adiar a recompensa eram mais bem-sucedidas no futuro do que aquelas crianças que iam pelo prazer imediato, pelo curto prazo. Então, essa questão de adiar recompensa é super importante para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Não tem como a gente atingir a nossa meta se a gente ficar focando só no prazer imediato, se a gente ficar só querendo satisfazer o prazer daquele momento, porque sempre vai ter um ônus no momento para um bônus no futuro. Faz sentido isso para vocês? Se a gente tirar isso da alimentação e levar para a vida, é assim que funciona. Quem aqui chegou aonde está, onde deseja, onde almejou profissionalmente, com família, financeiramente, assim? Ninguém, né? E por que a gente quer atingir o nosso peso, a gente quer atingir a nossa meta de emagrecimento assim, indo pelo prazer imediato? Não vai rolar. Então eu preciso aprender a adiar a satisfação do meu desejo, eu preciso aprender a esperar pelas recompensas de longo prazo. Eu tenho que tirar o foco do curto prazo e colocar o meu foco no médio e longo prazo. É difícil? É. Mas se você consegue fazer isso com outras áreas da sua vida, você consegue fazer isso com a alimentação, com o seu processo de emagrecimento também. Investimento a longo prazo são os que rendem mais, né? Todo mundo, quando você vai fazer investimento, seja em qualquer... na bolsa, fundos, todo mundo fala, ó, invista um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, porque se você tirar, não vai render, você vai ter prejuízo, não é? É assim também. Tudo a gente precisa ter investimentos de curto, médio e longo prazo. Na alimentação também. Tem coisas que a gente faz por curto prazo. Ah, eu vou ficar, sei lá, uma semana, zero álcool para me desintoxicar. Tá bom, curto prazo. Você não vai perder tanto peso assim, você não vai ganhar uma vida saudável por ficar uma semana zero álcool, zero açúcar. Mas se você quer essa desintoxicação em uma semana, ok. Agora, eu vou ficar sem álcool, sem açúcar, sem glúten por 6 meses. Você não vai tolerar. Você não vai tolerar. Você vai precisar abrir mão antes. Ok, gente? Então a gente precisa tirar o foco da recompensa de curto prazo para colocar o foco na recompensa de médio e longo prazo. Aí é que entra o tô nem aí. Tô nem aí é total curto prazo. Tô nem aí para minha meta de longo prazo. Eu quero é agora. Eu quero satisfazer o meu desejo agora. E aí a gente tem duas vozes que falam aqui no nosso ouvido. A voz da emoção e a voz da razão. O que é a voz da emoção? Quando eu ativo o modo tô nem aí, no geral, eu tô numa curva emocional de ascendência desconfortável. Então, eu tô com alguma emoção intensa aí subindo, me trazendo desconforto. E quando eu falo emoção desconfortável, eu não estou falando só de tristeza, ansiedade, raiva. Eu posso estar falando também de alegria. A alegria, quando ela sobe demais, quando ela entra num estado de euforia, por exemplo, também traz desconforto. Movimenta todo o seu corpo. A gente usa comida e bebida também quando está eufórica, não usa? Então a gente busca, ou tô nem aí, ele vem quando a gente está buscando a comida para regular a emoção, para sair do desconforto emocional. Pensa aí, vocês buscaram a comida para regular a emoção. Tinha aí uma emoção desconfortável presente, não tinha? Barriga roncou. Tinha uma emoção desconfortável presente? Ia comer, regulou a emoção? Provavelmente no momento sim.
Por quê? Ninguém busca recompensa de curto prazo à toa, gente. Ninguém é tonto. É porque em algum momento funcionou. Funcionou. Você tá com a emoção desregulada, você busca comida, regula a emoção. Só que depois, como vocês mesmas disseram, vem frustração, raiva, ansiedade, tristeza, sensação de incompetência, de descontrole, e aí joga você para baixo de novo. E aí você fica nessa curva de regulação, desregulação, desregulação, desregulação e recompensa de curto prazo com a comida. Cilada. Então a gente precisa, nesse momento, desativar a voz da emoção e ativar a voz da razão. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Eu me preparo, viu, para essas lives. Todas as lives têm um mapinha, eu penso delicadamente, com cuidado, tudo que eu vou falar para vocês. Não é do nada, eu não abro aqui e fico falando. Tem conteúdo, tá, minha gente? Mas voltando. Vamos ativar a voz da razão, tá? O que é a voz da razão? É quando eu vou considerar a minha meta de médio e longo prazo. É quando eu vou pensar de que forma eu vou me comportar agora em direção, não do curto prazo, mas do médio e do longo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, sempre digo para vocês, eu tenho que ter uma meta. Se eu não souber pelo que eu vou abrir mão do agora em direção a qual futuro, eu não tenho por que abrir mão de nada agora. Qual é a sua meta? Por que você não vai ceder ao desejo de curto prazo? Qual é o seu desejo no médio e longo prazo? Você precisa achar o seu desejo no médio e longo prazo. E ele precisa ser forte o suficiente. Então você precisa ter uma meta de médio e longo prazo para poder abrir mão de alguma coisa agora no começo, tá? Eu tenho uma meta de médio e longo prazo. Vamos olhar para as evidências do momento? Por que comer agora vai resolver meu problema? Quais evidências eu tenho que comer agora vai realmente resolver o meu problema? Realmente vai me trazer prazer? Realmente vai me colocar em direção à minha meta? Comer agora, ceder o desejo do tô nem aí, vai me colocar em direção à minha meta ou vai me afastar da minha meta de médio e longo prazo? Faz esse balanço, checa os fatos, busca evidências. Então, eu estabeleço uma meta, eu checo os fatos, busco evidências. Eu posso também, uma outra estratégia para ativar essa voz da razão aqui, ó, é fazer uma análise de vantagens e desvantagens. Quais, ó, anota aí, essa técnica é uma técnica que eu dou para os meus trainees no programa. Então, essa é poderosíssima. Essa técnica é super poderosa para você conseguir resistir ao impulso do curto prazo e focar na sua meta de longo prazo. Estabelece lá. Qual é a situação? Comer este pudim no meio da tarde. Abri lá a geladeira, tem um pudim na minha geladeira no meio da tarde e eu tô no impulso e eu tô nem aí, tô trabalhando demais, eu mereço. Vantagens de comer o pudim. Quais são as vantagens de comer o pudim? Lista tudo porque é gostoso, porque vai me dar prazer, porque não é sempre que tem esse pudim na minha geladeira, enfim, lista todas as vantagens. Do outro lado, desvantagens de comer o pudim. Ele não tá no meu plano, eu já comi doce ontem, vai me afastar da minha meta. Embaixo, desvantagens de se manter firme, de não comer o pudim. Eu vou ficar com vontade, vou ficar com desejo, vai ser desconfortável. E do outro lado, vantagens de se manter no plano, de não comer o pudim. Eu vou me sentir fortalecida, logo esse desejo vai passar, eu vou ficar mais próxima da minha meta. Percebe?
Então, você vai fazer um vantagem e desvantagem de comer e um vantagem e desvantagem de não comer. E tira a sua conclusão. Conclui. O que você prefere? A vantagem de ter esse prazer no imediato e a desvantagem, e arcar com a desvantagem, com a consequência disso? Ou você prefere a desvantagem de não ter esse prazer no imediato e arcar com a consequência positiva de estar mais próximo da sua meta no futuro? Qual é a sua escolha? E aí, faça uma escolha. Faça uma escolha. Se você avaliar que é mais vantajoso arcar com as consequências e comer aquele pudim naquele momento por algum motivo, porque esse pudim é especial, porque nem sempre ele está presente, porque você está no credor, enfim, você pode fazer esse balanço e achar que é vantajoso comer. Come, sem culpa. Aí não é que você não está nem aí. Percebe? Não é porque você desativou o não tô nem aí e fez uma escolha. É porque você quis comer. Agora, se você chegar à conclusão de que não é vantajoso, esse pudim está sempre à disposição, eu posso comer em outro momento, eu posso planejar e comer esse pudim amanhã. Ué, posterga. Posterga a satisfação desse desejo em detrimento de uma vantagem lá no médio e longo prazo. Você está fazendo uma escolha, você está desativando o tô nem aí e está entrando no modo consciente, no modo estou escolhendo consumir ou não consumir. Nós temos estruturas cognitivas e de crenças, tá? O que a gente vê é essa superfície aqui, ó, que é o que nós chamamos de pensamentos distorcidos, pensamentos sabotadores. Esses pensamentos sabotadores que pipocam e teimam em nos sabotar, eles são aqui a natinha, sabe a superfície? O que a gente tem lá embaixo, a pontinha do iceberg, o que a gente tem lá embaixo é uma estrutura muito mais complexa. Nessa estrutura muito mais complexa, a gente tem crenças intermediárias, a gente tem crenças nucleares centrais e esquemas. Aí eu tô falando uma linguagem mais técnica, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos uma rede, nós estamos o tempo todo pensando e interpretando sobre tudo. Agora, por que eu interpreto uma mesma situação de uma forma e você interpreta de outra? Porque a gente tem estruturas mais internas, estruturas mais enrijecidas que nos levam a interpretar da forma X ou da forma Y. Tá? Essas estruturas, elas são formadas desde a infância até a vida adulta. A gente está o tempo todo construindo redes de conexão para interpretar tudo que acontece ao nosso redor. Às vezes a gente interpreta de forma ok, funcional. Às vezes a gente tende a criar padrões distorcidos de interpretação, que é o que nos levam a ativar os nossos sabotadores. Aí a gente tem aqueles padrões rígidos e distorcidos, pré-estabelecidos para interpretar as coisas de forma X, Y ou Z. Eu tenho gatilhos, situações que ativam esses padrões e me levam a interpretar desta forma, tá? O nosso trabalho é encontrar quais são essas distorções e conseguir responder a essas distorções de forma racional, tá? Como eu trabalho essas questões mais internas, essas questões, como eu consigo mudar essas estruturas, consigo, num processo de psicoterapia. No processo de psicoterapia, o trabalho do psicoterapeuta, do terapeuta cognitivo comportamental, é descer, é conseguir transformar essas estruturas. Mas, treinando a habilidade de identificar e responder aos seus sabotadores, a gente já consegue funcionar melhor aqui em cima. E quanto mais você responde a esses seus sabotadores imã, tá? Você vai mudando seu comportamento e isso vai flexibilizando suas crenças. Então, com o que eu estou dizendo aqui para vocês, já é possível transformar suas crenças. É possível flexibilizar aquelas estruturas profundas que te levam a olhar as coisas de uma forma distorcida.
Então a gente precisa perceber as nossas distorções, responder a elas e agir de forma contrária ao que elas nos pedem para fazer. O tô nem aí te pedir para comer agora. Se você olhar, ativar sua voz da razão e olhar para a situação de não, a minha meta é essa, e é muito desvantajoso eu ceder ao meu desejo agora, eu vou me afastar da minha meta e tiver o impulso e conter o impulso e tiver o comportamento de resistir, de se manter no plano, isso vai te fortalecer, vai mostrar para você: eu sou competente, eu dou conta, eu tenho as rédeas na minha mão, e da próxima vez fica mais fácil. O que a gente precisa? Arcar com as consequências, fazer escolhas, concluir e arcar com as consequências.